Café Divergente, um podcast de conversas únicas. Um oferecimento do Espaço Neurodivergente, uma produção da Ébano Produções. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, para quem nos vê também, né? Hoje estamos aqui em mais um episódio do Café Divergente e hoje um episódio final da nossa primeira temporada, digamos assim, né? Depois de alguns 12 episódios, bem dizer, estamos com várias informações, vários temas que a gente já discutiu. Hoje aqui estamos também com a nossa neuropsicóloga, Giane, e vou deixar para ti, Giane, o que temos para falar hoje nesse nosso episódio final? Então, pessoal, obrigado por estarem aqui, por estar nos assistindo. Um bom café a todos, né, no nosso Café Divergente. Então, hoje vamos fazer a finalização da nossa temporada, agradecer a todos que têm nos acompanhado e aí falar um pouquinho dessa retrospectiva, enfim, como é que a gente se sentiu e finalizar esse primeiro momento, então. Né? E agradecer principalmente a todos, né? Afinal de contas, isso só existe para vocês. Então, pessoal, como sempre, não podemos deixar de começar o nosso episódio com uma música. Uma música, para aqueles que são do meu tempo, já é antiga. Para os novos, então, talvez nem conheçam. Tá? Quem escreveu, quem cantou foi o Cartola. Tá? Então, ele foi um compositor excepcional, um cantor bom. Né? Então, era uma geração de sambistas muito bons. Né? Ele vem dessa geração. O nome da música é As Rosas Não Falam. E ela diz assim: bate outra vez, com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas. Que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, pois já vai terminar. Desculpe. E quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Ele vai repetindo, né? E aí eu vou repetir esse último que eu me atrapalhei para a gente poder entender. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, pois quem sabe sonhavas os meus sonhos. Enfim. E eu pensei nela porque fala um pouco disso, né? Já vai terminando o verão, não é o caso, né? Nosso verão, mas vai terminando o nosso podcast, a primeira temporada, né? Vamos ficar tristonhos, sentindo falta, com saudade, com aquela sensação, será que não volta, né? Mas não precisam chorar, nós voltaremos. Isso aí. Né? E eu gosto muito, eu acho que essa música, ela fala muito, eu tenho que cuidar muito, porque esta música, ela me faz chorar muitas vezes. Eu estava aqui me esforçando para não cantar, até porque eu canto mal, né? E eu acho ela linda, linda. Para quem não conhece, vale a pena buscar e ouvir, né? Ela é muito linda. E ela fala disso, né? Dessa ideia do que vai. E ela também tem muito a ver com tudo o que a gente tem falado, né? Dessa tristeza, das coisas que vão embora e não voltam mais, né? Das coisas que não são capazes de entender os nossos sonhos e não conseguem sonhar os nossos sonhos. Então eu acho que ela tem a ver com toda a nossa trajetória, não só com a ideia de que estamos, né, terminando a temporada, mas de toda essa trajetória que a gente veio falando, né, do ser neurodivergente. E esses dias eu estava comentando isso com uma paciente, eu disse, quando a gente pensou no nome neurodivergente, não foi só pensando
na neurodiversidade, da neurodivergência enquanto algo neurológico no todo, mas a palavra. E a gente, tanto que o nosso símbolo faz essa divisão, é neurodivergente, porque o nosso foco é gente. Isso aí. Então, gente que é diversa, que é neurodiversa, mas que é gente. Então, a gente fez questão, quando pensou nesse nome, por causa disso. E também a ideia de que isso é para todos, né? De gente, divergente, no sentido da neurodivergência, mas no sentido de que é para todos, não é só para quem tem essa situação da neurodivergência, mas quem convive, para que a gente consiga entender. E eu acho que o meu papel aqui como leigo na história, no processo, foi também de saber como entender as pessoas neurodivergentes, porque eu estava passando, né? Acho que é um exemplo também, porque eu estou passando por esse processo e talvez não estivesse me portando de um jeito que eu deveria, ou de um jeito correto, ou aprendi aqui muito em como fazer essa relação ser melhor. E eu ia brincar, não tão leigo mais. Isso, né? Então, divergente, hoje eu já consigo tratar e entender melhor e como a postura que eu preciso ter e o que eu preciso analisar, né? Para compreender as pessoas e me portar cada vez melhor. Exatamente. E pensar que, assim, quando a gente fala no divergente, no neurodiverso, né? Mas também a gente fala disso, da diversidade de gentes. Quem é típico também tem diversidade. A gente já falou ao longo do nosso podcast disso. Mesmo as pessoas típicas também são diversas. Então, o mundo é diverso. E o dia que a gente puder olhar para as pessoas sem rótulos e simplesmente entendendo que ela é diferente, exato, o mundo vai ser melhor. É isso. E o nosso objetivo aqui é transformar a vida e o mundo num lugar melhor. Eu estava hoje, a gente teve aqui um evento aqui no nosso espaço. Não foi no nosso espaço neurodivergente, mas aqui na galeria onde a gente tem um espaço, tem um espaço de atendimento para pessoas com dificuldades de mobilidade, né, e outras, artrite, enfim, tá? Que acabam com dificuldade de mobilidade também. E aí tinha uma feirinha para o pessoal que apresentar o que faz, as suas coisas, vender e tal. E aí quem me ajudou, a gente acabou indo também para a feira. E aí a minha secretária estava lá, e como todo mundo sabe, a minha secretária é autista, né? Então quando ela chegou, e eu disse para a pessoa que ia ficar do lado dela, eu expliquei, olha, ela vai ficar aqui porque eu tenho que trabalhar, então ela que vai ficar aqui para mim. Só que ela é autista, tá? Então, se ela não gosta que toquem, que gritem, né? E aí eu expliquei, nada que a gente também não goste. Isso. Só que se alguém toca e a gente não gostou muito, a gente consegue respirar e dar conta. E ela tem mais dificuldade, para ela isso é mais difícil, né? O barulho incomoda, a gente dá conta, para ela é mais difícil. Então, nada que é tão diferente da gente, né? Mas tem algumas dificuldades diferentes, né? De outra ordem. Então, a ideia é isso, é mostrar que ter autismo, ter déficit de atenção, ter algum outro tipo de transtorno da área neurodivergente não faz a pessoa pior ou melhor do que ninguém, nem as altas habilidades que a gente vai ver no próximo episódio. Então, assim, não faz ninguém pior nem melhor, só faz diferente. Isso. E eu acho também que é importante da construção, que eu fiz disso também, eu acho que eu fui um grande aprendiz e tirei muito de cada uma dessas nossas gravações, assim, que é exatamente sobre isso. A gente está entendendo como funciona a visão, né, do neurodivergente. Nesse caso a gente falou bastante sobre o autista, né, o TDAH, trouxemos alguns exemplos aqui, que é essa ideia de que cada um tem a sua forma de enxergar. E é muito simples, pelo menos eu costumo dizer, apesar de, né, termos dificuldades, mas todos nós temos alguma coisa que a gente não gosta, ou que às vezes não lida bem. Então isso vale para todos, a gente entender que nós também temos essas dificuldades, né? Seja na situação de caracterizar como neurodivergência ou não,
mas é a gente conseguir entender que a gente precisa respeitar a pessoa que está do lado de lá e que a gente pode auxiliar e atender e se relacionar de uma forma bem melhor e que ela é muito mais positiva do que às vezes a gente ter um rompante ou simplesmente não querer entender ou não querer aceitar. Eu acho que não precisa funcionar dessa forma e com certeza o benefício é para todos. Exatamente, é o que eu falei do mundo melhor. Isso. Se a gente viver num mundo melhor, a gente vive melhor, Isso. né? Todo mundo sabe. A gente tem vivido momentos, né? Não só das questões da neurodivergência, mas em termos de mundo muito complicado, né? Não posso deixar de dizer aqui a questão do número de feminicídios que tem acontecido. É. Acho que isso são coisas... E, não é neurodivergência, mas é o mundo que não está melhor, é o não respeitar o outro, é o não olhar o outro que tem também direitos a... É um cenário que já mostra uma cultura que ela é ruim e não é de agora. Exato. Né? Exato. E cada vez mais isso está escalando. Então, eu acho que é um pouco disso, eu acho que é o que mostra, né, a pintura do momento, entende? Eu acho, com certeza. Eu vi uma série agora, trazendo eu me mobilizei muito essa semana por isso, com essas questões do feminicídio, porque eu assisti uma série sobre o assunto, né? Que é sobre o assassinato da Ângela Diniz. Não vi. Então eu vi a série falando, e aí, assim, que me chamou a atenção, né? Termina a série, e em nenhum momento eles dizem exatamente como é que foi a condenação dele, né? E aí eu fui procurar isso, porque eu fiquei esperando, né? Mas o tempo inteiro mostrando no julgamento que ela era desonrada, que ela que merecia ter morrido, ela que entende? Sempre culpabilizando a mulher, né? E que ele, pobre coitado, né? Foi levado a fazer isso. Tu sabe, tem uma outra série, desculpe. Não, pode... Tu tá falando dessa série, eu coloquei ela na minha lista, não assisti ainda, mas eu assisti um documentário que é de uma coisa que, quando eu comecei a assistir, ficou marcado pra mim também, que é aquele caso da Eloá. Ela foi sequestrada pelo namorado, e o namorado, ele virou a estrela. Chegou um ponto, e eu não me lembrava disso, chegou um ponto em que uma TV conseguiu ligar para ele, enquanto ele estava sequestrando a namorada, e conseguiu entrevistá-lo. Ou seja, ele invadiu a casa dela, ele colocou ela sobre cárcere, né, o sequestro e tal, com mais pessoas, depois foi liberando aos poucos, só ficou com ela, e ele deu entrevista e ele ele era a estrela. Exato. Mas na verdade ele era o criminoso. Exato. Né? Então, claro, a gente está falando de uma coisa de década de... Da Ângela. Puxa vida. Eu não vou me lembrar agora, mas não é anos 80, anos 90? Anos 80, eu acho. Não vou me lembrar. Eu acho que é 80. Acho que é isso. Bom, quem puder ajuda aqui nos comentários também. Exato, mas eu sou péssima para essas coisas de data. Mas é mais ou menos isso, assim, era um momento que pior do que estamos agora, né? Pelo menos agora entra no julgamento, entra na questão de que, né, temos legislação, na época não tinha legislação sobre isso, agora a gente tem, enfim. Mas igual, que bom que temos legislação, tá? Não é que eu não agradeça ter, tirando essa parte. A gente ainda tem um caminho muito grande, porque a questão cultural ainda faz isso. E no nosso país, quando diz assim, né, não é ser contra a legislação, né? Mas eu costumo dizer, talvez se a gente tivesse uma cultura melhor, a gente não precisaria nem ter. Exatamente, né? Exatamente. Esse aqui eu acho que é o mais difícil para nós. A gente tem lei para tudo. Exato. Porque as pessoas não conseguem ter uma cultura de entender que tem coisas que não são aceitáveis. Exato. Esses tempos alguém me contou, claro que lá num país da Europa, não vou lembrar o país, lá, enfim. Entre alguma coisa de Suíça, enfim, não vou lembrar exatamente por aquela coisa. De que tem lojas que não tem funcionário, né? E não são trancadas, são abertas, tem uma caixinha, e tu entra, tu pega o que tu quer, tu bota o dinheiro e vai embora. É isso. Eu disse, tu faz isso no Brasil,
primeiro que entra, não vê ninguém, passa a mão em tudo, leva embora e não vai botar nada na caixinha. Quer um outro exemplo que eu acho que se produziu aqui, e aí quem está nos ouvindo aqui ou nos vendo, se quiser me corrigir ou me auxiliar, nós aqui estamos em Porto Alegre e tal, e existia um país, não sei se era na Europa, onde é que era, que tinham aquelas geladeiras que tinha livros. Sim. Que a pessoa pegava o livro, lia o livro, ou devolvia, ou não ou lembro trocava, como é que era. sim. Trocava, né? Botava um, pegava outro. Ou se precisava pegar alguma coisa, ou era com comida também, que a pessoa pegava só o que precisava. E, se não me engano, fizeram algo parecido aqui, num bairro nosso. Sim. Que não durou. Não durou, porque a pessoa não tem a cultura para utilizar as coisas de forma correta. Ou também, como se tem numa época, antigamente nos Estados Unidos, né, quando tinha o jornal impresso, Sim. que o jornal era colocado numa caixa assim, de vidro, em que a pessoa colocava a moeda, a porta abria, e a pessoa abria a porta e pegava só um jornal e fechava. E ali naquele caso, tinha gente que aqui às vezes pegava, podia pegar vários, que já deu exemplos em filmes, inclusive, pegava vários para vender avulso, quando ela pagou para pegar só um. Então, são culturas e culturas, Exato. Visões das coisas que são complicadas. Né? Exato. E eu trago isso aqui, que isso tem a ver com neurodivergente, isso tem a ver com gente. Isso tem a ver com a diversidade, com respeito. Né? E hoje eu acho que é um resumo de tudo que a gente tem falado. Eu não preciso repetir tudo que a gente, afinal já está aí gravado, quem quiser rever. Né? Então, hoje eu queria dedicar isso. O resumo de tudo que eu venho trazendo para vocês é respeito. Respeito à mulher, respeito ao índio, respeito ao negro, respeito ao branco, respeito ao diverso, né? Ao neurodiverso, ao neurodivergente, ao neurotípico, ou seja, respeito às gentes. Todos nós somos gentes. Né? Tinha um conhecido que dizia: quando a gente morre, se abrir, todos somos iguais. Exatamente. É tudo igual. É tudo igual. É isso. Né? Vai ter alguma anatomia do homem e da mulher especificamente diferente, um pedacinho especificamente diferente, no resto, cor do sangue é igual, né? A musculatura, tudo é igual. Então, assim, se somos iguais nas nossas diferenças, por que não respeitar? É isso. E podemos conviver todos assim, né? Exato. E aí sim, aí a gente pode ter, não precisaria tantas leis, ou nenhuma, né? Sempre precisa alguma coisa que né, para um todo. O norte sempre o norte precisa. É necessário, mas assim, que não se precise o tempo inteiro estar fazendo uma lei, para dar conta daquilo, do que as pessoas fazem de errado. Eu costumo dizer, né? Porque, tipo, vou pegar alguns países. Bom, são, sei lá, a lei ela tem, sei lá, 2, 3 páginas, uma Constituição, não é como a nossa que é enorme, sei lá. Mas sempre a gente tem que atender uma vírgula. Mas isso aqui a gente não discutiu, esse ponto aqui, então você constrói uma outra lei para discutir. Mas eu acho que isso parte de cada um de nós, né? Que é o respeito, que é o saber conviver, que é respeitar as diferenças, mas entender que no final somos gente, somos humanos e somos iguais. Vou colocar aqui o café um pouquinho. Que falou nisso, e aí eu quero trazer uma coisa mais para... Eu vou pegar aqui, tá, pessoal? Porque é importante isso. Ler bem certinho. Então, a nossa Constituição. Capítulo 1, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Daí vem, né? Eu acho que o resto. É isso, mas é um pouco dessa ideia. Se a gente, na Constituição, tirando a parte mais burocrática da Constituição, ou seja, no capítulo 1, artigo 5º, que é o primeiro artigo do capítulo 1,
ele diz já que somos todos iguais e temos direito a isso. Isso aí. Por que a gente não respeita a lei principal? E aí vem isso que tu falou, a gente precisa das vírgulas para dar conta do que está dito nesse parágrafo. É isso aí. Né? Eu sei, a gente não estou entrando aqui, pessoal, na política, nem na política, nem nos entremeios de que o país, nem o próprio país dá conta de todas essas coisas que eu li. Não estou entrando nessa seara, tá, pessoal? Então, assim, vamos desconsiderar todas essas questões. Eu estou só falando de quanto a própria legislação diz que somos iguais. Isso. A nossa Constituição, apesar de todos os ranços que a gente tem, ela diz isso. E a gente mesmo não respeita isso. O problema é cultural? Concordo. Quem faz a cultura? Nós. E é o que eu costumo dizer, estamos todos no mesmo barco. Apesar de se parecer, muitas vezes, as pessoas querem entender que estamos em caminhos opostos, não, nós estamos todos no mesmo barco. O problema é quando uns puxam para um lado e uns remam para um lado e os outros para o outro. E a gente não vai sair do lugar, porque cada um vai para um lado. É isso aí. Né? É isso aí. Então, o dia que a gente entender isso, né, e o meu papel aqui, o nosso papel, e das pessoas que a gente traz aqui, né, e a gente pretende trazer mais, traremos surpresa de próxima temporada, já dando um spoiler, né? É pensar nisso. Sempre. Gente, é sempre mais importante. Isso aí. Isso aí. Então, queria agradecer a todos vocês novamente, agradecer ao Marcos por estar sempre aqui comigo e me levando para o norte, não me deixando eu me perder aqui no caminho. Eu sou senão daqui a pouco eu divago e quando eu vejo eu me perco. Mas eu acho que a evolução tem sido excelente e também, como tu disseste, né? Eu acho que para a próxima temporada a gente vai evoluir mais conceitos, mais ideias, né? Vamos tentar chegar em mais plataformas e atingir mais pessoas. Então, contem conosco e participem, porque nós temos bastante coisa boa pela frente. E lembrando de novo, querem assuntos, tem coisas que vocês acham que seria interessante a gente trazer, enfim, mandem pra gente lá no direct, a gente tá lembrando que o Neurodivergente, então, tanto no Instagram quanto no YouTube, é neurodivergente.cdes, certo? No Spotify também nos acham como Café Divergente, né? No Ebony. E a Ébano Filmes, a nossa produtora, a Ébano Filmes, né? A produtora que a gente está fazendo aqui o processo também de construção dos podcasts, gravações e áudios. Então, também que nós vamos remodelar mais coisas e trazer mais também tem outras coisas lá no Ébano, além do Café Divergente. Sim, a produtora, então, a gente tem vários projetos. Então podem entrar lá também. Encontrar também. E também vamos fazer o agradecimento, eu acho, à Neuropax. Neuropax, que também a gente falou sobre a neuromodulação e desde então eles estão nos apoiando nesse projeto aqui também do Café Divergente do podcast. E vamos trazer cada vez mais parceiros. E falando na Neuropax, lembrando, para quem ouviu o podcast da neuromodulação e não viu o aparelho, no YouTube vocês conseguem ver que tá no vídeo. Lembrando também que no Spotify tem a opção de vídeo para quem quiser. E no próprio YouTube ele foi também com vídeo lá e vocês podem acessar sem problema nenhum. E qualquer dúvida, nos chamem, comentem, mandem mensagem que a gente atende vocês. E aí, um bom início de anos para todos, um bom final de ano, um bom início de anos para todos. Que nós começamos então 2026 com mais amor, com mais empatia e lembrando que todos nós somos gente. É isso aí. Respeito para todos nós. Tá bom, gente? Beijo. Nos vemos no próximo ano, então. Boas festas e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Café Divergente. Um podcast de conversas únicas. Um oferecimento do Espaço Neurodivergente. Uma produção da Ébano Produções.